E chegou a hora da nossa resenha cultural e temos vinheta. Vamos lá, nossa conversa agora sobre cultura, filmes, séries, livros, música, né, o que o pessoal aqui decidir sugerir para vocês. Ana, vou começar com as suas dicas. Hoje começo por você. Vamos lá. Lacombe, eu recebi tantas mensagens, mas tantas mensagens. O meu inbox do Instagram lotou com a dica da semana passada, que muita gente pediu que eu repetisse, porque tanta gente ficou tocada com esse documentário. E o mais curioso, engraçado, eu diria até abençoado, é que esse homem, parece que ele não toca apenas católicos, mas não católicos, agnósticos. Então, eu vou, mais uma vez, dessa vez, com um trailerzinho, um spoilerzinho, A Salvação de um Continente, João Paulo II e a Queda do Comunismo. There was no way that you could contest Soviet power by force. It had to be contested by spiritual power, and he did it. John Paul II understood that men and women live and die for great ideas, and therefore he was essential to this dramatic new birth of freedom. Czy Duch Święty tego nie rozrządza, ażeby ten papież Polak, papież Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy. And therefore he is signaling that this is an event calling for a new realization of the spiritual unity. Tá aí. A Salvação de um Continente, João Paulo II e a Queda do Comunismo. Um homem para inspirar aí que nós mantenhamos a nossa coragem, né, de pé. Ele que lutou contra o comunismo, viveu o nazismo e o comunismo também na sofrida Polônia, atrás da cortina de ferro. Então, a dica hoje ela é repetida, mas por uma boa razão, que ele continue nos inspirando e abençoando a família de todos vocês essa semana. Consta as suas dicas agora. Ficou até sem graça depois da Ana Paula trazer essa dica, né? O que eu ia falar aqui, mas é até bom lembrar de vez em quando que cinema, a sétima arte, tudo, pode ser apenas bom entretenimento, né? Então, um filme sem lacração, com muita produção e com um cara realmente que é bizarro, né? Por dispensar até mesmo os dublês para as cenas mais perigosas. Eu vi o making of, né? Eu fui ver esses dias Missão Impossível. O Ethan Hunt está de volta, né? A parte 1, vem a parte 2. Me decepcionou um pouco, não vou dar nenhum spoiler, tá? Eu acho que a trama fica um pouco confusa, eles erraram na dose em algumas cenas, em algumas coisas, esticaram demais, mas é bom entretenimento. E mexe num assunto que está só começando. A gente vai debater por uma década ou mais aí a questão da inteligência artificial e sempre essa ameaça que a gente tem, né, da tecnologia tomar conta. Mas já que a Ana trouxe algo mais, digamos assim, refinado, eu vou recomendar o livro que eu estou lendo, não terminei ainda, né, o Manifesto Herético, que é de um inglês sobre essa coisa toda woke. E o primeiro capítulo, que foi o que eu li, né, Her Penis, já diz tudo, né? Os problemas do mundo começam quando a gente sacrifica a linguagem e aceita, em nome dessa insanidade que tomou conta do coletivo, né, repetir coisas sem sentido como o pênis dela. Não, mulher, mulher, homem, homem. Ludmila, as suas dicas culturais. A dica cultural que eu acho que bombou essa semana, talvez vocês já tenham visto, mas o pessoal está comentando muito, é o episódio Investigação Paralela, do Brasil Paralelo, a respeito do caso Maria da Penha. Então, ali, a gente sempre ouviu uma história a respeito das origens da Lei Maria da Penha, a respeito, né, de como a senhora Maria da Penha sofria nas mãos do seu marido e tudo mais, e esse episódio apresenta outras versões até então desconhecidas do público, e que está causando bastante burburinho. Essa é a minha dica. Boa dica. Assisti
ontem ao episódio da Investigação Paralela sobre Maria da Penha. Eu já conhecia a história, né? É assustador, mas a gente tem que acompanhar sim. Boa dica da Ludmilla. Bom, eu vou dar uma dica de filme e duas dicas de livro. Em homenagem a Rosa Weber, que citou aí o ataque a Pearl Harbor, lá em 1941, eu vou indicar para ela o Nimitz. O Nimitz Volta ao Inferno. É um filme de 1980. E pelo que eu vi, você encontra em algumas plataformas, Apple TV é uma delas. É uma história muito interessante. O Nimitz, na década de 80, era um super porta-aviões nuclear americano, com aviões, na época, super modernos, e ele pega lá um furacão, um ciclone, e ele volta no tempo. Então ele sai da década de 80 e volta ali para alguns dias antes do ataque japonês à base de Pearl Harbor no Havaí. E é aquele dilema dos americanos. Eles, caramba, isso vai acontecer, e o que a gente faz agora? A gente interfere, porque o Nimitz, por si só, era capaz de barrar aquele ataque japonês. Então, para que a Rosa Weber entenda um pouquinho o que foi aquele ataque, que não tem absolutamente nada a ver com os atos de 8 de janeiro, Nimitz Volta ao Inferno, filme. Para o Lula, que vive falando aí de nazismo, vou fazer o meu jabá, vou recomendar o meu livro Carta Gelise, uma história brasileira sobre o nazismo. Essa aqui é a segunda edição, que está disponível na minha livraria, livrariadolacombe.com.br, saiu pela LVM Editora, e conta a história real da parte judia alemã da minha família. A Elise era minha bisavó, né? E a gente não falou hoje, mas poderíamos ter falado, podemos falar mais à frente, sobre as escolas cívico-militares, né? Por que o PT detesta esse tipo de escola. Eu recomendo esse livro aqui, Maquiavel Pedagogo. Vocês vão entender por que, né, esses comunistas todos atacam tanto uma escola como essa, cívico-militar, e qual é o modelo que eles têm, esse modelo comunista, globalista de ensino, né, de educação. Ensino e educação são coisas diferentes, mas eles querem misturar tudo, querem banir a família. Então eu recomendo esses dois livros, Carta Gelise, né, meu livro, minha autoria, e Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin. Os dois estão disponíveis na minha livraria digital, livrariadolacombe.com.br, e também na livraria do Consta.com.br. Você pode comprar um na minha livraria, o outro na livraria do Consta, e fica tudo bem. Alguma dica mais ou é isso, pessoal? Esse livro do Maquiavel Pedagogo é excelente. E o seu também. Então eu reforço as dicas. O Maquiavel Pedagogo é assustador, né? Porque o Bernardin pega como base diretrizes da Unesco, do Conselho Europeu, do governo francês, e vai mostrando para você trechos das determinações do que querem fazer com a educação, e aí acaba o mérito, e é todo mundo pensando da mesma forma. É assustador, mas é necessário para que a gente lute. Desculpa. Não, pode falar. Não. Não, foi o que o Consta vai saber, foi o que o Obama tentou fazer aqui nos Estados Unidos com o Common Core, né? Ele tentou exatamente padronizar toda a educação vindo da União. Uma das primeiras ações do Donald Trump em 2017, assim, primeira, top 3, foi acabar com o Common Core e devolver a educação para os estados. Primeira coisa, exatamente por esse motivo, o Donald Trump falava: de jeito nenhum, não tem doutrinação, não tem o governo americano dizendo o que os estudantes têm que pensar e têm que aprender, não. O projeto é mundial, é um projeto globalista, né? E estão falando aqui do Sound of Freedom, a gente falou desse filme no domingo passado, na estreia da Resenha Cultural. Rodrigo Constantino já assistiu ao filme e recomendou muito, Sound of Freedom. Então, estou aguardando chegar ao Brasil. Por enquanto, se não me engano, está só em cartaz no Canadá e nos Estados Unidos.